Vamos fazer a Conexão Brasília. Na Rádio Bandeirantes, Conexão Brasília, com Rodrigo Orengo. Vamos a Brasília, Conexão Brasília para Planalto, conectando pessoas e destinos. E Cindy Lojas Porto Alegre, vantagem é estar aqui, associe-se e aproveite os benefícios. Bom dia Brasília, bom dia Orengo. Muito bom dia, Osíris, Macalossi, Sérgio, bom dia a todos. E agora começa uma briga aqui no Congresso Nacional, porque a proposta de anistia foi protocolada oficialmente e uma mudança de postura da oposição. Oposição que deveria esperar esse assunto até para a semana que vem, quando teremos uma reunião de líderes, decidiu já apresentar para garantir as assinaturas que foram dadas ao projeto de anistia aos envolvidos, investigados, quem fez parte lá das manifestações antes e depois de 8 de janeiro. Por quê? Porque a base do governo estava pressionando muito parlamentares que tinham assinado a retirar assinaturas. E dois realmente retiraram, um do MDB e outro do PSB. Aí a avaliação interna na oposição é que isso poderia gerar um risco lá, ficar sem assinaturas suficientes para protocolar a proposta. Agora, não basta apenas protocolar. Se a gente for fazer uma avaliação aqui no histórico da Câmara, tem mais de 1.000 propostas que foram já apresentadas com assinaturas para o regime de urgência. Tem a próxima fase, que é a mais importante, é colocar em votação, aí sim confirmar quem deu adesão às 257 assinaturas. O projeto ganhou 262, porque esses parlamentares precisam confirmar em votação no plenário. E para chegar no plenário, precisa do aval do presidente da Câmara e de líderes partidários, o que não existe isso. Então essa proposta, se ela não tiver um apoio lá desses líderes, do presidente da Câmara, ela pode acabar como essas mais de 1.000 propostas que estão lá nas gavetas, mesmo com as adesões para solicitar o regime de urgência. E, em última análise, sempre cabe ao presidente da Casa, Hugo Mota, que estrategicamente deixou essa semana esvaziada na Câmara para não decidir sobre esse assunto. Toda decisão, qualquer tipo, vai ser tomada na semana que vem, no dia 24, quando está marcada uma reunião de líderes, e não há, nesse momento, uma perspectiva de colocar esse projeto em votação, porque há uma avaliação, e o próprio presidente da Câmara já externou, que isso pode aumentar uma crise institucional, foi a expressão usada por ele. Claro, entre Congresso e Supremo Tribunal Federal, ministros do Supremo já externam que seria um projeto inconstitucional, porque daria uma anistia a quem nem foi ainda condenado, quem está sendo investigado. O projeto ele é muito amplo, ele abarca todo mundo que participou de manifestações ou esteve de alguma forma envolvido no antes e depois do 8 de janeiro. Então, esse projeto do jeito que está, é muito difícil que ele caminhe no Congresso Nacional. Agora tem lá adesão significativa e existe hoje um desconforto muito grande no governo, porque das assinaturas dadas, mais da metade veio de partidos que fazem parte da base do governo, que tem ministérios. Então, se a gente pegar a lista, depois do PL, que é um partido de oposição, né, os partidos que mais deram apoio, União Brasil, também ainda Republicanos, PP, MDB, PSD, todos partidos com assento no governo, com ministérios. E agora há uma pressão grande para que esses deputados que, com a lista já divulgada, aqueles que têm indicações no governo, que recebem emendas parlamentares, naquele presidencialismo de coalizão que a gente conhece, que percam esses apoios, né? Ou pelo menos vão receber uma pressão para, se chegar na votação, eles não deem voto. E esse é um movimento já conhecido aqui no Congresso Nacional. Aquela hora, aquela coisa, na hora de votar, na hora de confirmar, dá uma dor de barriga, o cara não vai no plenário, tem abstenção, arruma uma viagem, e aí o projeto não ganha essa adesão. Hoje não há votos suficientes, com margem, para que esse projeto passe com regime de urgência. E é difícil imaginar que ele tenha uma adesão significativa para andar, porque ele é muito abrangente. O que há hoje dentro do Congresso Nacional é um apoio no sentido de discutir dosimetria, penas elevadas, pessoas que receberam mais de 17 anos, mais de 14 anos de pena. E esse é um movimento que ele deve começar a ser feito no Supremo Tribunal Federal, com a dosimetria de algumas penas, numa discussão, num julgamento, que deve começar também depois da Páscoa, né? Tem um caso simbólico, que é o caso da cabeleireira Débora Rodrigues, que pichou lá aquela mensagem na Estátua da Justiça, já recebeu 2 votos para uma condenação de 14 anos, o próprio ministro Luiz Fux considerou exagerada a pena,
e outros 3 ministros precisam votar. Então, por enquanto, apesar do projeto protocolado, tem muita água ainda para rolar, é uma decisão que deve ficar realmente só para a semana que vem, a gente acompanha aqui em Brasília. Um grande abraço, até mais!